Olá pessoal, eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que o INSS reconhece 31 tipos diferentes de segurados na categoria de empregado? Se você acha que isso se resume apenas a quem tem a carteira assinada, você está deixando dinheiro na mesa ou pior, pode estar contribuindo de forma errada há anos. Hoje, eu vou abrir a caixa preta do artigo 45 da Instrução Normativa 128. Vou te mostrar desde o contrato intermitente até o caso de brasileiros trabalhando no exterior e políticos. Se você quer dominar as regras do jogo previdenciário, fique comigo porque este é um mergulho profundo, sem omissões. Na tela, estamos analisando a seção 10 do livro 1. O artigo 45 é uma lista exaustiva de quem é segurado obrigatório nessa categoria. Vamos analisar cada inciso e, o mais importante, os parágrafos que definem o que é, na prática, subordinação e não eventualidade. Aqui nós temos o empregado padrão e o diretor, ele está previsto lá no parágrafo 1º. O empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Entende-se por diretor empregado aquele que seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Isso é, aqui temos os 4 pilares do emprego. A pessoalidade, é você quem faz. Onerosidade, recebe salário. Subordinação, recebe ordens. E não eventualidade, o trabalho é rotineiro. O diretor empregado é uma figura estratégica. Mesmo participando dos lucros ou sendo diretor de uma sociedade anônima, se ele ainda cumpre ordens do conselho ou da diretoria superior, ele continua sendo segurado empregado. Isso garante a ele benefícios que um empresário comum, contribuinte individual, pode ter mais dificuldade para comprovar. Adiante, nós temos as duas figuras, o do contrato intermitente e do temporário. O contratado como intermitente, com alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade a partir de 11 de novembro de 2017, e o contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a 180 dias, prorrogável por até 90 dias. O contrato intermitente é o contrato on e off. Você é empregado, mas só trabalha quando a empresa te chama, ficando períodos parados sem receber, mas com vínculo ativo. E o temporário é o trabalhador contratado via agência para cobrir uma necessidade passageira, como um pico de vendas no Natal, uma licença maternidade. No intermitente, o grande risco é o mês em que você trabalha pouco e a contribuição não atinge o salário mínimo. Se isso ocorrer, aquele mês não conta para a aposentadoria a menos que você complemente. Já o temporário, o limite é rígido, é 180 dias mais 90 de prorrogação. Se a empresa mantiver você após isso, sem formalizar o contrato por prazo indeterminado, o vínculo pode ser questionado. Aqui nós temos um bloco de aprendizes e, mais adiante, a respeito das suas irregularidades. O aprendiz é o maior de 14 anos e menor de 24 anos, ressalvada a pessoa com deficiência que não tem limite de idade. O bolsista e o estagiário, em desacordo com a Lei 11.788 de 2008. O atleta não profissional em formação contratado em desacordo com a lei. E o médico residente em desacordo com a lei. O aprendiz é um empregado legalizado para aprender.
Já o estagiário, o atleta e o médico residente só se tornam empregados do INSS se a empresa fizer algo errado, por exemplo, descumprir a carga horária, não ter supervisor, etc. Isso é uma mina de ouro para o planejamento previdenciário. Se você for estagiário e trabalhava 10 horas por dia ou fazia tarefas de funcionário comum, esse estágio foi irregular. Você pode pedir o reconhecimento desse tempo como segurado empregado, obrigando a empresa a recolher o INSS retroativo. E nós temos também a figura dos brasileiros no exterior e consulados. O brasileiro ou estrangeiro contratado no Brasil para trabalhar no exterior em sucursal de empresa brasileira. Quem presta serviço no Brasil, a missão diplomática estrangeira. Brasileiros civis que trabalham para a União no exterior. Trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil. E o empregado de organismo internacional no Brasil. A lei protege o vínculo brasileiro, mesmo que o trabalho seja físico em outro país, desde que a empresa seja brasileira ou o contrato tenha sido feito aqui. A exceção é se você já tiver amparado pela Previdência do país onde mora ou por um regime próprio, no Brasil. Se você trabalha para uma embaixada, por exemplo, e não é amparado pela lei do país deles, o Brasil te abraça como segurado empregado. Aqui nós temos o setor público, né? Os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, ministros, secretários estaduais e municipais, servidores efetivos de estados, municípios sem regime próprio, né, os contratados por tempo determinado para excepcional interesse público, os ocupantes de emprego público e os exercentes de mandato eletivos, políticos. Todo mundo que trabalha para o governo, mas não é concursado estatutário padrão com regime próprio, cai na vala comum do INSS como segurado empregado. E o parágrafo 2º traz um detalhe vital. Se um servidor de carreira que tem regime próprio se torna vereador, ele contribui para o INSS sobre o salário de vereador e continua contribuindo para o seu regime próprio pelo cargo de origem. São duas fontes de previdência rodando ao mesmo tempo. Ainda, nós temos aqui os cartórios e conselhos, né? O contratado por titular de serventia da Justiça, ou seja, cartórios, escrevente auxiliar de cartório contratados a partir de 1994 e o empregado de conselho, ordem ou autarquia de fiscalização, por exemplo, CRM, OAB. Trabalhar em cartório ou em conselho de classe, como o CREA, como a OAB, coloca você automaticamente como segurado empregado do regime geral de previdência. Aqui nós temos o mundo rural e portuário, o trabalhador rural por pequeno prazo, o trabalhador volante, né, que é o boia-fria formalizado, o assalariado rural safrista, o trabalhador portuário com vínculo indeterminado, registrado no órgão gestor de mão de obra, os trabalhadores da safra, temporários do campo e portuários de capatazia ou estiva são empregados. No caso do safrista, o inciso 25 destaca que a natureza do benefício, se urbano ou rural, depende da atividade da empresa, agroindustrial ou agropecuária. Isso muda a idade da aposentadoria. Se for caracterizado como rural, você se aposenta 5 anos mais cedo, né? Ainda, nós temos aqui o treinador profissional de futebol e a figura dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias, certo? E os parágrafos 3º e 4º definem o recrutamento e o vínculo dos agentes. O técnico de futebol, por exemplo, independente de contratos paralelos, é empregado. Já os agentes de saúde são protegidos pelo regime geral, mesmo que contratados por entidades civis. E, finalmente, nós temos aqui as regras de ouro, né? Finais. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade segurada, excluído o doméstico. E entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele exercido por pessoa física relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Vale dizer, entre casais, marido pode assinar a carteira da esposa na empresa dele e vice-versa. O INSS não aceita se for doméstico. Ou seja, o INSS ele vai aceitar a figura do marido registrando a carteira da esposa na empresa dele e vice-versa, se o trabalho não for doméstico. E se o que você faz é necessário para a empresa rodar, por exemplo, limpeza, vendas, TI, seu trabalho não é eventual, é emprego. Eu acredito que dessa forma passamos pelos 31 incisos. O artigo 45 prova que a proteção do INSS é vasta, mas exige atenção aos detalhes, especialmente em contratos intermitentes e cargos públicos. Se você se encaixa em uma dessas categorias e sua contribuição está estranha, você agora tem base legal para questionar. Você gostaria que a gente fizesse uma análise do artigo 46 que fala sobre o trabalhador doméstico ou algum outro específico? Lá as regras de cônjuges e honorários mudam completamente. Comenta aqui, faz um vídeo do doméstico. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima!